Oi, gente, bom dia. Espero que esteja tudo bem, que Deus abençoe a nossa semana. E hoje eu quero deixar um devocional aqui que o Senhor falou muito forte no meu coração, de coisas que eu tenho alimentado ainda no meu coração. Sabe quando você tem aquele plano B? Sabe quando você guardando aquele plano B? O Senhor me convidou hoje pra acabar com ele, pra jogar ele fora, porque o plano A é ele. E quando nós temos ele, nós não precisamos de um plano B. Hoje eu acordei, fui levar meu filho na escola e para voltar, eu voltei correndo, porque eu gosto de correr e fazia um tempo que eu não ia. E eu coloquei para escutar durante essa corrida uma palavra do David Leonardo de hoje, que é vire a chave. E nesse vídeo, né, a base bíblica falava sobre o chamado de Eliseu, onde Elias o encontrou e passou um manto sobre ele. Ali o manto representava o chamado de Deus para a vida de Eliseu. E Eliseu sabia disso, então ele não pensou duas vezes. Ele tinha as suas juntas de boi, ele tinha os seus bois ali, ele já tinha traçado aquilo que ele teria para a vida dele, né? Ele tinha ali o meio do sustento dele. E quando Elias chegou e passou o manto nele, ele não pensou no plano B, em seguir Elias e de repente falar, olha, eu vou contratar outra pessoa para cuidar aqui do meu gado, porque se eu voltar, quando eu voltar vai estar tudo aqui. Ele simplesmente queimou tudo, as juntas de boi, né? Que é depois, se você quiser pesquisar o que é, mas é onde junta os dois bois, sabe, para andar. Então ele usou aquela junta de lenha, sacrificou os bois e comeu ali com o povo, né? Não é tão específico, mas comeram ali todos juntos. E depois disso ele seguiu Elias para o propósito. Então ele entregou totalmente, ele entregou tudo, porque ele sabia que ele não precisava se preocupar, porque ele foi chamado por Deus através daquele ato profético de Elias. Então ele tinha certeza, a plena certeza que Jesus, que Deus era o plano A dele. E que quando Deus é o nosso plano A, nós não precisamos de um plano B. Isso falou muito forte no meu coração, porque não sei, né, se você conhece um pouco da minha história, mas eu fotografava partos e eu já tinha feito um comunicado que eu ia parar, que eu ia pausar, né, que tinha encerrado esse momento, mas eu ainda tinha a conta. E pelo fato de eu ter a conta no Instagram, eu recebia às vezes pedidos de orçamento. Inclusive eu recebi um e meio que mexeu comigo, porque o que eu pensei? Se de repente eu pego esse parto para fazer, eu pego esse valor e vou investir no canal, vou investir talvez em patrocínio, vou investir em coisas que eu gostaria, né, de ter junto com o canal. Falei, eu pego esse dinheiro e vou investir. E tava me perguntando, né, durante a corrida, né, falei, senhor, preciso muito de um direcionamento, porque eu preciso responder a pessoa e eu preciso ver. Falei, e daí começou a alimentar no meu coração. Pô, se eu pegar esse dinheiro, eu guardo tudo. Começou aquilo, sabe? Só que eu falei, Senhor, eu não vou me mover sem a tua direção. Eu falei, porque todas as vezes que eu fiz isso, deu muito errado. Então eu não quero me mover por mim, eu quero me mover pela tua direção. E ouvindo a palavra, o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração. Queime as carroças, deixa tudo para trás. E ali eu senti que era a hora de realmente queimar as carroças. E eu falei, Senhor, eu quero ser como Eliseu. Eu quero te entregar totalmente. Eu quero entregar tudo, tudo, tudo para viver o que o Senhor tem para mim. E esse é um convite para você. Assim como eu precisei queimar as minhas carroças e sacrificar os meus bois, eu entrei na minha conta lá no Instagram, da Primeira Instante, e fiz a exclusão total. Eu até tentei transferir os seguidores para minha conta pessoal. E não estava dando certo. Daí o Espírito Santo falou assim, mas você vai querer ficar com os bois? Calma, é só uma referência à situação. Mas você vai querer ficar com os bois?
Você tá queimando a junta, mas tá querendo ficar com os bois? E daí eu falei, ai, tá bom. E daí cancelei tudo. Eu falei, tá bom, vou excluir tudo. Eu falei, vou queimar as juntas e também sacrificar tudo. E daí coloquei a exclusão lá. Então hoje é um convite, assim como eu recebi esse convite do Senhor hoje, Ele também te convida a pegar aquele papel que você deixou com o plano B e simplesmente rasgar. Rasgar e falar assim, eu não preciso de um plano B, porque o Senhor é meu plano A. Então, eu sei que talvez você vendo esse vídeo, você vai se lembrar do que é um plano B para você. E o Senhor te convida hoje. Queime as carroças, sacrifica os bois e segue o teu propósito e segue o seu chamado. Que essa semana você pode ter clareza do Senhor, de tudo aquilo que você colocou como plano B. E lembrar todos os dias, em todas as situações, mesmo quando as adversidades virem, mesmo quando as crises financeiras vierem, você olhar e falar, eu não preciso de um plano B, porque o Senhor é o meu plano A. Amém? Fica com Deus e lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele será salvo eternamente. Amém?